Deus. Dê um aplauso a Jesus. Interrompe um tempo desse. Oh, Jesus, fala conosco. Você pode sentar no seu lugar, nesse mesmo espírito, nessa mesma conexão com o Senhor. Ele vai ministrar algo poderoso ao seu coração. Você crê? Eu também creio. Aleluia. A gente está ainda dentro de uma série poderosa, Eduardo, nesses dias. Série Heróis. Heróis, o mundo precisa deles. Aí, ó, já até apareceu. Ui, misericórdia, Jesus. Olha que bênção. E hoje é o último dia do mês de março. E também é o último dia da série. Ai, falar. Tava tão legal. Agora a gente tem que usar muita criatividade para uma série nova, tão legal, né? Oh, meu Deus, se você tiver uma ideia assim, ó, bem boa, você me dá depois. Que a gente já vai começar uma série nova na semana que vem. E hoje é o último dia dessa série. E eu tenho certeza que você que esteve aqui todas essas semanas conheceu um pouquinho melhor homens e mulheres muito anormais. Porque não dá pra gente falar que esses homens e mulheres que estão listados na galeria da fé de Hebreus 11 eram pessoas normais. Apesar de serem bem normais como nós, eles estão ali para ser, para mim e para você, uma inspiração. Gente, como a gente já ministrou aqui todos esses dias, que não tinha condição nenhuma, que não tinha dinheiro, que não tinha posição social elevada, que não tinha habilidades, que não tinha uma inteligência supranatural. Pessoas muito comuns, mas com zero habilidades, zero influências, e que o Senhor colocou nessa galeria da fé. Você está craque em Hebreus capítulo 11, não é? Você sabe falar de trás para frente, de frente para trás, todos os heróis da fé listados nessa galeria da fé. E talvez se eu ou você tivéssemos que fazer uma lista de pessoas que nós consideramos que são heróis, que são expoentes em quaisquer áreas que sejam, a gente iria primeiro colocar alguns critérios e depois escolher pessoas que se encaixassem nesses critérios. Mas quando a gente olha para Deus, irmão, não teve critério nenhum que Deus colocou para escolher esses homens e essas mulheres. Ainda bem, porque se tivesse muito critério, eu acho que a gente não passava. Se tivesse muito critério, eu acho que nenhum de nós passávamos. Mas eu quero te dizer que Deus escolhe mesmo mais ou menos igual o pessoal da Marvel, né? Um povo meio nada a ver, que não tinha poder nenhum, tipo um soldado fraco. Quem que era esse? Capitão América, ó, muito bem. Ou então um menino franzino facilmente derrotado por pesticidas. Homem-Aranha, muito bem. Olha o que mata o Homem-Aranha. Até você tem na sua casa um Baygon. Ou alguém emocionalmente instável, filho de um pai alcoólatra, que matou a própria mãe. Sabe quem é esse herói? É o Hulk. Deus escolhe gente improvável. E é por isso que eu e você estamos aqui. Mas existe uma característica, só uma característica que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite, nesse último dia, que nós vamos falar dessa série Heróis. Porque a gente já falou de um monte de personagens assim, ó, icônicos, maravilhosos das Escrituras, a maioria deles ali no Velho Testamento. E o Lucas na última semana falou
que nem dá para a gente citar mesmo todos os heróis, porque são dezenas. Os profetas nem estão listados aqui. Os próprios discípulos de Jesus, aqueles homens que depois vieram e foram usados por Deus, também não estão listados aqui. Mas eu quero ler com você hoje, a partir do versículo 32. E diz assim, de Hebreus 11: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, e até de algumas algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, e o mundo não era digno deles. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, a gente fica arrepiado. Os homens e as mulheres que o Senhor colocou aqui nesse texto para que eu e você nos inspirassem, realmente não eram homens comuns. Tanto não eram comuns que o mundo não era digno deles. Uau! Eles eram tão especiais, eles tinham uma fé tão firme no Senhor, na promessa, no Deus que muda a história, que domina o universo, que comanda todas as coisas, que o mundo não era digno deles. Eu não sei você, mas quando eu ouço um negócio desse, eu falo, eu quero ser assim. Quem quer ser aqui um homem de ferro de Jesus? Um Capitão América, um Hulk do céu, do reino de Deus? Um soldado de elite de Cristo? Um sniper gospel? Alguém, uma versão assim, humana, tipo do Arcanjo Miguel, né? Da hora, não é? Eu quero ser assim. Eu já falei isso algumas vezes, já preguei algumas vezes aqui, e já falei isso, que eu quero que quando eu morrer as pessoas lembrem que tinha eu aqui, que eu pregava aqui, que Deus me usava, e que isso aconteça com você também. Nós estamos finalizando hoje uma série poderosa, que é para você saber que Deus hoje está te levantando para ser alguém da tropa de elite do céu, da polícia especial celestial, alguém acima da média, alguém que quer andar aqui com Jesus, que quer andar acima do que as outras pessoas estão satisfeitas. Se tem gente satisfeita com pouco, eu não tô. Se tem gente que gosta do raso, eu quero ir para o fundo. E eu quero dizer que você está sendo incentivado hoje a sair daqui como alguém que quer subir de nível com o Senhor. E a característica que eu quero falar aqui, ó, bem rapidamente com você, desses super-heróis, porque talvez a gente está falando tudo isso todos esses dias e você esteja falando assim, mas eu sou muito fraca, eu não tenho nenhuma característica que me distinga dos outros, eu não posso ser um herói, eu não tenho nada de especial em mim. Talvez você ainda se veja nesse lugar de alguém que não pode fazer algo tão sobrenatural para Deus. A característica que eu quero ressaltar com você está aqui no versículo 34. Da fraqueza tiraram força. Esses são os heróis, eu e você, nesse século.
fracos mesmo, mas que da fraqueza tiraram força para fazer coisas extraordinárias para Deus. E a gente podia falar aqui, quando a gente começa a falar de tortura, de açoites, de ser cerrado no meio, de zombaria, de prisões, de algemas. Se a gente estudar a história da igreja, a gente vai ver quantos homens, centenas de homens e mulheres que tiveram as suas histórias contadas, porque tem muitos que nem a história foi contada, sofreram, foram mártires por amor a Cristo, para que eu e você estivéssemos aqui. Se você estudar um pouquinho os apóstolos, que aparentemente, olha que antagonismo, aparentemente não venceram, porque herói sempre vence. Aparentemente morreram. O primeiro texto que eu li fala que eles venceram a espada, mas depois eu li outro texto que fala que eles morreram ao fio da espada. Que negócio é esse? Porque herói sempre vence. Eu quero te dizer que eles são aquelas pessoas que não quiseram receber o resgate por sua vida, porque eles tinham que havia algo preparado para eles que era muito superior do que as provações que eles passaram aqui, que sofrer por Cristo vale a pena. Eu não sei se você está ligado no movimento e tudo que está acontecendo nesses últimos anos, no Brasil, no mundo, mas a igreja está sendo cada vez mais perseguida, é ou não é? É. Até hoje a gente vive é bem fácil ser herói, porque a gente é tipo o herói que só vence. Mas eles venceram, porque receberam algo que eles só viram, só visitaram com os olhos da fé. E aí eu quero ministrar com você justamente sobre isso. Você é o tipo de herói que Deus está levantando, que vai viver esse antagonismo mesmo, e mesmo da fraqueza vai tirar força daquilo que vai tirar lucro do que era prejuízo, vai tirar motivos de riso daquilo que era para você chorar. Você é aquele que vai tirar ânimo do desânimo, que vai tirar saúde da doença. Você vai tirar perdão da ofensa, fé da dúvida. Nós somos esses heróis que tiram força da fraqueza. Jesus não escolhe gente forte mesmo, porque a gente vê na sequência bíblica, em todas as histórias, Jesus escolhendo gente que era fraca, porque gente forte fala assim: eu dou conta, eu consigo, eu faço por mim mesmo, eu não preciso de ajuda, chuta para mim que é gol na certa. Mas gente que é fraca, gente que reconhece que é fraco, esses, quando se levantam, fazem com que o inferno bata em retirada. E aí eu quero que você entenda que herói é aquele que reconhece a fraqueza. Você é fraco, fala: eu sou fraco. Irmão, expulsa da sua vida o espírito de super crente. Sabe super crente? Que você fala assim: você está chorando? Não, eu estou muito bem no Senhor. Deus está comigo. Tá nada, tá destruído, acabado, chorando. Reconheça diante de Deus que você é fraco. Reconheça diante de Deus a sua fraqueza. Durante todas as histórias bíblicas, a gente vai ver homens e mulheres que Deus gosta, quando eles se colocam diante de Deus e falam assim: para mim já deu, não aguento mais, não consigo com as minhas próprias forças, agora eu não dou conta, eu quero o Senhor. Quer ver um exemplo poderoso disso? Davi. A gente ama Davi, né? A gente ama Davi. Quando a gente começa a estudar Davi, a gente pega os salmos escritos por Davi, ele está sempre falando assim: eu sou pobre, miserável, mas o Senhor me socorre. Eu não sou nada, eu sou um verme, mas o Senhor é por mim. Esse é o tipo de homem que agrada o coração de Deus, que é segundo o coração de Deus. Então admita, irmão: Deus, eu sou fraco, falta um parafuso mesmo. Eu sou ruim, eu não aguento,
eu tô para cair nas minhas fraquezas, eu tô para fazer uma besteira, eu tô achando que Deus esqueceu de mim. Admita que você é fraco. Admita que você é fraco, porque o pecado realmente nos fez fracos. O pecado nos tornou fracos e nos colocou limites. Mas o Senhor é aquele que pega pessoas limitadas por conta do pecado e transforma em pessoas que podem ser heróis nesse tempo. Tem gente que aguenta muita coisa. Você já viu gente assim? Você fala, meu Deus, como que essa pessoa aguenta tanto sofrimento? Eu já vi gente assim. Você começa a ouvir a história, você começa a chorar. Nem é a sua história, mas você fala, eu acho que eu não aguentaria. Tem gente que aguenta muito pouco, tem gente que não aguenta nada. Não é? Tem gente que quer morrer no meio de uma crise, mas tem gente resistente e forte. Todos nós temos um limite. Mas eu quero te dizer, heróis são aqueles que tiram da fraqueza a sua força. Eu quero te dizer mais uma coisa. Que há uma característica nesses heróis. Eles tiraram da fraqueza a sua força. E eu quero que você entenda que não é porque você é fraco que isso é um pretexto para você errar, para você pecar. Não é porque nós somos fracos que nós temos uma licença para matar, licença para pecar, licença para desmoronar, licença para cair, licença para negar Jesus Cristo. Nós estamos preparando homens e mulheres que não vão negar a Cristo, nem a sua fé, não vão esmorecer no momento de dificuldade. Eu estou pregando aqui para jovens que vão se colocar de pé e não vão fazer das suas limitações uma desculpa para se tornar um pecador inveterado, irmão. Todos nós somos humanos iguaizinhos. E eu quero te dizer, você não tem direito de pecar. Fala aí pro seu irmão, você não tem direito não. Você não tem, a sua fraqueza não é desculpa para você pecar. Olha lá os heróis que nós tratamos todas essas semanas. Todos eles com fraquezas terríveis e nenhum deles usou a sua fraqueza como desculpa para cair e sair nadando na lama do pecado. Deus é um cara muito doido. Muito doido. Ele pega um velho gago e usa para libertar o povo. Deus é um cara que pega uma criança bonitinha, filhinho da mamãe e do papai, pastorzinho de ovelhas, para governar a maior nação, a nação do Salvador. Deus pega um cara tipo o apóstolo Paulo. Sabe o que o apóstolo Paulo era? Assassino em série. Matou dezenas, se não centenas de cristãos, perseguidor de cristãos. Se a gente somasse todas as penas dele, os advogados aí me ajudem, quantas pessoas ele matou, ele teria que pegar prisão perpétua e ainda ia ficar devendo. Pois Deus pega um assassino em série e o cara simplesmente escreveu metade do Novo Testamento que está aí na sua mão. Porque a fraqueza dele, ele reconheceu que ele tinha um espinho na carne, inclusive, que a Bíblia não deixa claro qual é, mas a gente sabe que tinha. Não era desculpa para pecar, para errar, para viver no pecado. E você também não pode colocar desculpa na sua fraqueza. Ai, mas é que eu sou fraco, é que eu sou jovem, é que eu sou homem, é que eu sou solteiro. Ai, é porque eu perdi o emprego, é porque eu não tive pai. Você não tem desculpa, sua fraqueza não é desculpa para você pecar. Você está desautorizado. Não vem falar assim para mim, eu caí. Caiu por quê? Porque eu sou fraco. Todo mundo é. Não é licença para você. Porque esses homens e essas mulheres, mesmo fracos, não usaram desculpa para viver as suas vidas na sua fraqueza, mas tiraram da sua fraqueza força. E Deus gosta de usar gente fraca, vaso quebrado, vaso inteiro não, porque Ele transforma e depois Ele usa.
Deus gosta de usar gente improvável, gente simples, gente que não tem. Sabe por quê? O que te falta sobra no teu pai. O que você não tem, o teu pai tem. O que falta em você, o teu pai completa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, irmão. Enquanto a gente estava adorando aqui a presença de Deus tão gloriosa nesse lugar, eu comecei a pensar e falar: como é que pode alguém conhecer esse Deus e não ser completamente doido, maluco, apaixonado, rendido, entregue a um Deus como esse? Que não faz conta do que falta em nós, porque Ele sabe que falta e Ele tem tudo para nos completar. Tiraram da fraqueza a força. Como é que eu posso tirar força da fraqueza? É isso que eu quero ministrar para você agora. Primeira coisa que você pode fazer, ó que fácil: cante, adore, louve. Quando a gente está aqui adorando, quando a gente está aqui louvando, quando o ministério está aqui conduzindo você em adoração, a gente não está fazendo isso só porque Deus fica feliz quando a gente adora. É porque a adoração é uma arma de guerra. Para aqueles que estão fraquejando, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que homens e mulheres nos momentos de guerra, de dificuldade, levantaram as mãos para o céu e adoraram a Deus. Davi adorou a Deus no meio da guerra. Quando você louva, a depressão vai embora. Quando você louva, a doença bate em retirada. Quando você louva, os seus filhos se rendem. Quando você adora, o diabo tem que sair, irmão. Porque o louvor destrói as fortalezas do inferno. Quando você louva, você fica mais equilibrado. Quando você louva, as cadeias se rompem e todas as portas fechadas se abrem. Você pode louvar o Senhor, exaltar o nome de Deus. Porque quando Paulo e Silas cantaram na prisão, as cadeias se romperam e todas as portas se abriram. Com a porta que você precisa que abra, louve, adore. Você vai tirar força da fraqueza quando você não ficar só ouvindo louvor no seu fone de ouvido. Não é esse tipo de adoração. Deus quer que você rasgue os céus, que você se prostre, que você abra a sua boca, que você o adore com toda a sua força, com toda a sua alma, que Ele colocou fôlego de vida aí em você. É para você adorar. Todo ser que respira, louve, adore. Adoração é uma das formas para você tirar força da fraqueza. Muitas pessoas que venceram na Bíblia, ou mesmo muitos mártires, há histórias de arrepiar, de homens e mulheres que enquanto estavam sendo mortos, executados, estavam adorando. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, estava com as mãos para o céu, olhando para cima e vendo o seu Salvador. Enquanto adoravam, enquanto até morriam, adoravam ao Senhor. Eu quero te dizer, você vai tirar força da fraqueza cantando, adorando. Você vai tirar força da fraqueza se lembrando das coisas boas que o Senhor já fez. Há um texto na palavra que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Eu quero te dizer que você tira a força da fraqueza quando você pensa nas coisas do alto. Olha o que diz o versículo 13, depois o 16, desse mesmo capítulo dos heróis da fé. Olha só: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o 16, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso
Deus não se envergonha deles e de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Os homens e as mulheres que a gente estudou todas essas semanas morreram sem ver, sem receber o cumprimento da promessa, mas de longe eles viram. Eu quero te dizer que você precisa se lembrar que Deus já está no seu futuro. Quando você visitar o seu futuro e você puder enxergar que Deus já está lá, então você vai conseguir tirar força da fraqueza. Lembra do que Deus já fez. E se Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Eu sei que tem muitos adolescentes aqui, muitos jovens, bem jovens, que talvez ainda não tenham tido muitas experiências, mas a gente que já está quase batendo na casa dos 40, a gente consegue se lembrar de muitas vezes em que nós estivemos em situações difíceis e Deus nos tirou de lá. Se Ele já fez isso uma vez, Ele vai fazer de novo. Você tira a força da fraqueza quando você se lembra que Ele já fez, e se Ele fez, Ele pode fazer de novo, porque o teu Deus não está dormindo, o teu Deus não te esqueceu, o teu Deus não virou as costas para você, o teu Deus já fez, e Ele faz, e Ele continua fazendo, e Ele vai fazer de novo. O seu Deus não perde o controle, o seu Deus está lá do céu, olhando para você e dizendo: força, continua, eu já fiz. E aí você vai cantar igual a gente canta, né? 1, 2, 3, são bênçãos que não têm fim. Eu me lembro de todas as bênçãos. Eu me lembro de todas as vezes que o Senhor esteve comigo, que o Senhor caminhou comigo. Eu te agradeço, porque não dá nem para contar. Quantas vezes a gente já cantou essa canção? São tantas bênçãos que não dá nem para contar. Lembra da bondade de Deus. Lembra que o seu Deus está sentado no trono olhando para você. E ainda que o seu inimigo esteja tramando a sua morte, e ele está, o seu Deus está debochando da cara dele, falando: perdeu, Satanás. Porque eu já fiz uma vez na vida dele e eu vou fazer de novo. Você acha que era para eu estar aqui? Você acha que o diabo, se ele pudesse, ele já não teria me matado? Você acha que se ele pudesse, ele já não teria te matado, meu irmão? Ou você não causa nenhum mal para o inferno? Você não é uma ameaça para o diabo? Porque eu sou. Eu tenho certeza. Tenho certeza, Duda Horta. Quando eu acordo, o WhatsApp dos capetas fica louco. O grupo do WhatsApp dos capetas. Alvo, pastora Karina. Eles começam: acordou. O que a gente vai fazer? Aonde que a gente vai pegar? Como é que a gente vai matar? Se o diabo pudesse, ele já teria feito. Mas olha eu aqui. Você também está aí. Porque Deus tem guardado e protegido você. Porque enquanto o diabo está tramando a sua morte, ele está sentado no trono e o pé dele está em cima da cabeça da serpente. Ele está sentado no trono e os pés estão sobre Satanás. Ele já está subjugado. Então você vai tirar força da fraqueza e vai ser um herói? Vai. Quando você se lembrar quem é o seu Deus, o que Ele já fez, sabe onde que você está? Faz assim, ó, na palma da mão de Deus. Irmão, da palma da mão de Deus ninguém tira. Quem vai tentar tirar alguma coisa da mão de Deus, você pode dar um glória a Deus por isso? Você está no lugar mais seguro da terra, na palma da mão de Jesus, e ninguém pode encostar em você, porque Deus está te guardando. Você também pode tirar. Oh, Jesus. Olha, voltando aqui um pouquinho, eu anotei e não falei, mas
o diabo está tão enfurecido, Vanessinha, com a gente, que se ele pudesse, ele metralhava aqui a igreja. Mas, irmão, você deve estar aí no seu pulso com uma pulseirinha como essa aqui, ó, quem tá? Nós somos 200 células nessa cidade. O diabo pode até tentar nos matar, mas os planos dele são frustrados, porque enquanto ele está tentando nos matar, nós já alcançamos mais de 1000 pessoas. Você pode dar um aplauso a Jesus? Nós estamos fazendo um estrago no inferno, uma história nessa cidade. Nós somos os heróis desse tempo. Você tira força da fraqueza quando você contraria a sua vontade, contraria a vontade do seu corpo, contraria até a sua mente. Quando a gente está cansado, quando a gente está se sentindo fraco, o que a gente quer? A gente quer só ficar deitado. Normalmente quando a gente está fraco, o nosso corpo pede cama, a nossa mente tenta nos paralisar, Satanás tenta nos enganar, as vozes da nossa mente tentam falar que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que a gente não pode, que a gente é fraco demais, é pequeno demais, que a nossa família é menor, que a gente não tem instrução suficiente, que a gente não fala bem o suficiente, que a gente não tem dinheiro suficiente. Satanás e as vozes na nossa mente tentam paralisar. Mas eu quero te dizer que esses homens e essas mulheres estão aqui nesse hall de heróis da fé, porque eles não fizeram aquilo que as suas mentes ou seus corpos queriam. Normalmente aquilo que o seu corpo quer, aquilo que a sua vontade quer, aquilo que o seu estômago quer, não é o que Deus quer. O diabo quer que você não jejue. O que você precisa fazer? Jejuar. Perdeu. Se você sabe que a sua vontade contraria a vontade de Deus, então faça exatamente o contrário. Faça a vontade de Deus e não a sua. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos tirar força da fraqueza quando nós, independentemente dos problemas, das circunstâncias. Quem tem problema aqui? Eu tenho um monte. Independente dos problemas e das circunstâncias, nós colocamos o nosso probleminha de lado e a gente deixar Deus nos usar para a gente fazer algo na vida de alguém, para a gente ajudar pessoas, para a gente salvar pessoas, deixar as nossas lutas de lado. Eu quero te garantir, irmão, que se você deixar a sua luta um pouquinho de lado e olhar para o seu lado oposto, você vai ver que você nem tem problema, que tem gente que está sofrendo muito. Você vai ver que os seus problemas são tão pequenos. Você vai ver que tem gente que você não sabe nem como que está vivo, como que está suportando os problemas. Ajude outras pessoas. Às vezes a gente se comporta assim com Deus. Eu sou crente, estou fazendo tudo certo, mas o resultado não está bom, então não está dando certo. Eu quero te dizer que está. Porque a gente precisa tirar da nossa mente essa ideia de que depois que a gente vira crente, os nossos problemas desaparecem e a gente não vai ter mais problema nenhum. A gente vai. E às vezes a gente vai ter muito problema, inclusive, irmão. Mesmo sendo muito crente. Muito problema, inclusive. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que está te mostrando que na fraqueza você pode ser forte. Que nos seus problemas você pode ser forte. Se você está desempregado, ajude alguém a arrumar emprego. Se você está precisando de oração, interceda por alguém. Entra para o ministério da intercessão. Se você está desanimado, anime alguém. Se você está triste, alegre outra pessoa. É assim que Deus vai trabalhar em você. É assim que Ele usou esses homens e essas mulheres, que da fraqueza tiraram força. Paulo diz assim, ó, em Efésios capítulo 6, no mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Deus é aquele que tem todo interesse em te empoderar do jeito certo, que glorifica e que bendiz o nome dele. E a última coisa que eu quero falar para você, pode subir, é assim, quando faz assim é para subir, né? Por que o pastor você sobe ou não? A última coisa que eu quero falar, que faz você tirar força da fraqueza,
é quando depois da queda você se levanta. Tudo que o diabo quer é que você caia e que você permaneça lá. Mas eu quero te dizer hoje, caiu, levanta. Se você levou uma pancada, sofreu uma reviravolta da vida, das pessoas que você ama, das pessoas que deveriam te ajudar, você está vivendo um momento que a vida parece que está te passando a rasteira, que parece que está te roubando tudo que você tem. Irmão, levanta mais determinado ainda. O plano do diabo é te fazer desistir. Quando a gente vai ver os heróis mesmo dos filmes da Marvel, né? Os heróis que a gente vê que algumas vezes eles perdem algumas lutas. O Lucas pregou aqui e falou que tinha 10 milhões de possibilidades que o Doutor Estranho havia previsto do final, né? Como poderia ser, e quase todas elas eles perdiam, exceto em uma. Só tinha uma chance dentro de 10 milhões de possibilidades. Eu não lembro o número exato agora, bilhões. Só tinha uma chance de vencer. Eu quero te dizer que herói é herói porque ele não desistiu. Se você caiu, levanta, e levanta mais forte. Se você tem espadas contra você, se você tem situações se levantando contra você, não desista agora. Dá um baile no inimigo. Já viu aquele meme, engana o inimigo? O inimigo achou que te destruiu. Você levanta no outro dia, dançando e cantando e passando maquiagem, botando um salto alto e dizendo: Satanás, eu posso estar numa situação difícil, mas eu não vou desistir. Eu vou me levantar de novo e de novo, e quantas vezes eu precisar, eu vou me levantar, porque herói é aquele que não desiste, é aquele que se coloca diante do gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Deus não fica triste quando você cai, porque Ele sabe que você tem fraquezas. Ele se entristece quando você não se levanta mais, quando você fica lá naquele lugar e você diz: agora não tem jeito mais para mim, eu já caí uma vez, eu vou ficar aqui. E você fica rolando naquela lama e não sai mais de lá. Eu quero te dizer, você não é porco, você é ovelha. Porco revira-se na lama, você não é, você é ovelha. Se caiu, irmão, é para levantar, e a gente está aqui para te ajudar a levantar e a escrever uma história que vai mudar e vai impactar uma geração. Aqueles que virão depois de nós vão ouvir sobre nós, vão ler sobre nós e vão saber que nós fomos aqueles que não ficaram prostrados diante das dificuldades, das necessidades, diante das guerras e das aflições, diante dos tapas na cara de Satanás. Na luta contra o pecado, o Senhor já te fez mais do que vencedor. Você é discípulo de Jesus. Você não é fã de Jesus. Fala: eu não sou fã. Sabe o que o fã quer? Só uma foto. Você é discípulo de Jesus. Você é daqueles que vence espada, vence exércitos, vence a boca do leão, vence a fornalha de fogo ardente. Você é daqueles que da fraqueza tiram forças. Esses são os heróis que Deus levantou nessa geração. Então você vai sair daqui hoje renascido, irmão. Vai ressurgir. Você vai sair daqui mais forte, mais corajoso, com a sua mente, o seu coração renovados. Em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse de pé agora. Eu queria que você se colocasse de pé agora. A palavra vai dizer que o mundo não era digno daqueles homens tão especiais que eles eram. Você também pode ter essa palavra sobre a sua vida: era especial demais para mim. Quando eu chegar no céu, eu acho que Jesus vai estar lá na porta e vai dizer: você era muito especial para mim.
Eu queria que você vivesse a sua vida assim. A ponto daquele que te planejou, que te projetou, possa olhar para você lá no final e dizer assim: se eu tivesse escrito a Bíblia em 2024, seu nome ia estar lá na galeria dos heróis da fé, porque você era especial demais para mim. Você pode dizer isso para o Senhor: eu quero ser, Deus. Eu quero ser daquele que não desiste, que não olha para trás, que não volta atrás, que depois de ter colocado a mão do arado, não tira nunca mais. Me ajuda, Senhor, a ser aquele que não desiste nunca, aquele que não fica paralisado, que não fica caído. Eu tenho fraquezas, mas eu tenho um Deus que me dá força além da minha fraqueza. Eu tenho dificuldades, eu também tenho um espinho na carne, mas eu tenho um Deus, e eu escolho olhar para esse Deus e me tornar uma referência, porque esse mundo precisa de mim, precisa de referências, precisa de alguém como eu. Esse mundo precisa de alguém, e eu quero dizer que eu estou aqui para influenciar essa geração. Ah, Deus, eu estou diante dos jovens da igreja forte e poderosa do Senhor, que se posiciona, que se levanta como herói nesse tempo, que se coloca na posição que o Senhor projetou para que fossem colocados, e não como Satanás quis que nós estivéssemos. Satanás nos queria prostrados, mas o Senhor nos quer de pé, empunhando a nossa espada. O Senhor nos fez para estar de pé. Oh, Espírito de Deus, eu sou frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os olhos.